paz do Senhor a todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos concedeu de estar aqui falando do amor de Deus. Simplesmente eu sou uma ferramenta usada nas mãos de Deus. E que toda honra e toda glória seja dada para Ele, somente para Ele. Meus queridos irmãos, o que eu quero dizer para vocês nessa tarde, que como é fácil a manipular essa pandemia ela veio, como é fácil manipular as pessoas. Essa pandemia ela apenas mostra como é fácil manipular as pessoas, como é fácil trabalhar o emocional dessas pessoas. Eu digo isso, meus queridos irmãos, porque a gente vê aquelas pessoas que dizem ser fortes, aquelas pessoas que estão até mesmo dentro da igreja glorificando, santo és tu, glorioso és tu. Mesmo aquelas pessoas que estão lá fora também, precisamos ter um estado emocional forte, precisamos ter um estado emocional firme na presença do Senhor, firme na rocha. Precisamos estar dentro da mensagem, como diz aqui. Tem um texto muito conhecidíssimo que é 1 Reis, capítulo 37, versículo 38, que diz assim: Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, e lembra as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Meus queridos irmãos, aqui fala quando Elias, ele enfrentou, ele foi muito corajoso a enfrentar os 450 profetas de Baal, mais 400 do rei da Assíria, isso. E ele foi muito corajoso, porque estavam e naquela época o Elias ele acabou que anunciar a impiedade de Israel. Ele se tornou um profeta. Ele se tornou um profeta exemplar. Uma pessoa mais qualificada naquela época para ser o precursor do Senhor Cristo. O que eu tenho a dizer para vocês, que quando ele falava, ele não parava, não falava para agradar as multidões, e sim para Deus. Foi quando ele chegou, ele foi muito corajoso de enfrentar esses 850 profetas. E qual foi esse desafio que foi dado para que estavam adorando dois deuses? Meus queridos irmãos, a gente vive hoje, o mundo vive, as pessoas vivem num medo, num pânico. A pandemia ela veio para mexer com as pessoas, para deixar mexer com a massa. E a mídia, cada vez mais, ela começa a dizer que tá ruim, que tá difícil, que não tá sendo curado. Até mesmo dos boletins, aqui na nossa cidade mesmo, falando sobre só casos confirmados, isso, e as pessoas que estão sendo curadas por essa pandemia, as pessoas que já estão trabalhando já e não estão postando isso, estão escondendo isso, estão criando medo nas pessoas, estão criando pânico, que as pessoas que fiquem em casa. Gente, teve um presidente, foi em Nova York, falando sobre que a pandemia estava errada, questão a forma deles tratar, porque elas estavam pegando dentro de casa, não era nem fora, era dentro de casa, os alimentos que estavam entrando,
com essas coisas, as coisas que estavam entrando dentro de casa. E a mídia, ela vai cada vez mais, como é que eu posso dizer, colocando pânico, muito pânico nas pessoas. E você acaba adoecendo. Às vezes é tanta notícia ruim, que você acaba adoecendo, pegando uma febre, pelo fato de tanta notícia ruim, uma febre normal, é uma febre emocional. E precisamos, como eu já disse, precisamos estar com o nosso emocional forte, precisamos estar com o nosso emocional firme, porque diante do que está acontecendo, diante das coisas que vêm a nos atingir, precisamos estar firme, porque isso, quando surgir um dia seguinte ou alguma coisa lá na frente, a gente podemos cair, sim, a gente pode cair, a gente não é de ferro, a gente também tem um emocional fraco, mas precisamos estar com o nosso emocional sempre forte, pensando sempre positivo. E aqui o que eu tenho a dizer para vocês, quando Elias enfrentou os profetas, ele chamou o mundo e ele defendeu o evangelho de Cristo contra as distorções, transigência com o mal, desvio de doutrina. Se o Senhor é Deus, segue-o. Elias desafiou o povo a fazer uma escolha definitiva entre o nosso Deus, ou Deus de ou Baal. E daí, meus queridos irmãos, ele foi para sacrificar 2 cordeirinhos, colocaram lá no holocausto e começaram aqueles profetas Baal, os profetas de Baal de um lado, Elias do outro, fizeram o holocausto, colocaram lá a ovelha, colocaram as galhas, começaram a gritar, começaram a falar, começaram aqui, como na Bíblia aqui mesmo fala aqui. Então Elias, quando começou a falar, ele disse, clamaram por Baal, gritaram, começaram a se cortar, fazer cortes de mutilação, como é naquela época. E sucedeu que Elias falou, grita mais alto, que às vezes ele está dormindo, às vezes ele pode ter viajado, né? Às vezes ele pode ter saído, às vezes ele pode não está escutando muito. E os profetas começaram a gritar cada vez mais alto, começaram a gritar cada vez mais alto, começaram a fazer coisas que chegaram até desmaiar de tanta bagaceira. Uma coisa muito interessante, como Deus, ele mostra cada vez mais que ele, não só naquela época, mas ele mostra hoje que ele é fiel na nossa vida. Quando Elias, quando chegou no meio-dia, Elias até zombava, dizendo, clama mais alto, porque ele é um Deus que não esteja ouvindo, ou esteja fazendo alguma coisa, ou porventura dorme, vai que ele desperte. Então, meus queridos irmãos, até o meu dia chegou, cadê? O pessoal começou a zombar, ou começou a clamar, nada. O Deus de Baal não respondeu nada. Então Elias, usado por Deus, uma pessoa quando está na presença do Senhor, quando está buscando, quando tem a confirmação certa na presença de Deus. Ele chegou, pediu para colocar o holocausto,
Pediu, colocou as pedrazinhas, mandou fazer uma vala ao redor, encheu de água, mandou molhar, mas deixar bem úmido, para não ter nenhuma dúvida, que uma faísca, as pedras estavam secas demais e pegou fogo. E o desafio que Elias fez foi com os israelitas, que achavam que podia adorar a Deus e um verdadeiro e também adorar a Baal. O pecado deles era de terem um coração dividido, servir em Mateus 6:24 fala que ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um ou amará o outro, ou se dedicará a um ou desprezará o outro. Vocês não podem servir ao Deus e ao dinheiro. E querendo servir a dois senhores, o próprio Cristo adverte contra isso, irmão. Essa atitude deles. Então Elias zombava do profeta porque sabia que eles estavam fazendo, irmãos, em vão aquilo tudo, aquela indignação, aquela idolatria imortal. E viu que Israel adorava, estava adorando ali, sua ironia, sua atitude, sua inaterável lealdade a Deus de Baal, a quem ele amava e servia. Compare a reação de Elias quando irá a determinar de Jesus ante a profanação do templo. E Elias disse, o Deus de Abraão. Uma coragem, irmão, uma coragem muito grande, uma fé patente em Elias não ter paralelo entre toda a história de redenção. O seu desafio do rei, sua repreensão a todo a Israel e ao seu confronto com os 450 profetas de Israel, 450 profetas de Baal, foram embates de quem enfrentou disposto apenas a amar a uma oração. O que a gente vê, qual foi esse desafio que foi proposto, que Elias teve essa grande coragem de colocar esse desafio contra a população, contra o povo que estava adorando a Deus e ao mesmo tempo estava adorando a Baal. Então, meus irmãos, ele fez os holocaustos e disse que se aquele Deus que eles estavam adorando descesse o fogo lá no céu, caísse até o holocausto lá, era o Deus verdadeiro. Foi aí que os profetas fizeram o seu holocausto e Elias fez o outro holocausto. Às vezes, meu irmão, nas nossas vidas a gente temos dificuldades de entender e colocar fé em uma coisa que não agrada a Deus. E Deus nos põe à prova disso. Deus nos coloca à prova disso. Deus nos testa nosso emocional. E precisamos vigiar nessa atitude dele. Daí, meus irmãos, quando ele chegando a meio-dia, o povo lá clamando, cadê o fogo descer do céu? Não desceu. Não desceu do céu. Então aí foi a vez de Elias. E quando chegou a vez de Elias, meus irmãos, a gente precisamos de estar com o emocional forte. Precisamos estar com o corpo forte. Precisamos estar com a mente forte. Precisamos estar com o coração forte. Precisamos estar com o espírito forte.
para quando chegar este momento, a gente saber que Deus vai dar resposta para os nossos pedidos, a nossa oração, a nossa fé em Deus. E quando você está com o emocional forte, quando você está preparado para combater, quando você está preparado totalmente para combater, e foi quando Elias fez isso. Quando aqui nas escrituras fala aqui, ó, responda-me, Senhor. Ele dobrou os joelhos e começou a clamar a Deus. Responda-me, Senhor. Responda-me, para que este povo conheça que Tu, Senhor, és Deus e que Tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo, irmão. Na hora quando ele orou, aqui, ó, como diz aqui no versículo, então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, e aquela lenha e as pedras e o pó lambeu a água e onde estava o rego, onde tinha aquela vala que ele mandou fazer, encheu de água. Tudo aqui dali pegou fogo, meus irmãos. Como é que poderia pegar fogo, que a água poderia apagar aquele fogo? Mas a gente serve a um Deus vivo, um Deus fiel na nossa vida. Tá entendendo? Não deixe que a mídia torne você um escravo dela. Torne você cada vez mais. E o interessante, meus amados, é que quando foi Baal, os profetas de Baal, quando começaram a clamar, foram 7 horas clamando. Você imagine 7 horas clamando para uma estátua vazia, para um Deus vazio. E quando Elias chegou, se prostrou de joelho, rapidinho, orou, o fogo desceu do céu, os profetas clamando por chuva de fogo. E quando Elias orou, a labareda desceu do céu, rapidamente consumiu aquele holocausto. Aqui no versículo 39 fala, quando ele fala, o que vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Tá vendo? Deus é fiel na nossa vida, meus queridos. Deus, ele é fiel nas nossas vidas. Mas tem uma curiosidade, meus queridos irmãos, nessa parte, que eu acho interessante assim, porque Elias estava com emocional. Deus não tinha guardado Elias. Quando Jezabel ficou sabendo do acontecimento, que aconteceu, e os profetas foram, ela mandou um emissário, ela não foi até ele, ela mandou um emissário. E ele enfrentou 850 profetas naquele momento. Mas o estado emocional dele estava forte naquele momento. No dia seguinte, quando Jezabel ficou sabendo, uma mulher mandou avisar para ele, e ele correu para se esconder, que ele ia ser morto, e ele se escondeu na caverna. O estado emocional dele, ele entrou na mente dele, ele deixou aquilo fluir dentro do seu coração e correu para a caverna. É o que acontece às vezes com a gente. Às vezes a gente começa a ser forte, a enfrentar tudo e ser destemido. E ao mesmo tempo, uma besteirinha de nada, a gente se abala, a gente começa a pensar,
às vezes não consegue dormir direito, não consegue, meu Senhor, o que eu vou fazer da minha vida? Pai amado, o que é que eu tenho que fazer? Pensa um pouco. Deus não protegeu você até aqui. Deus não te concedeu vitória até aqui. Então, para que você se desesperar? Para que você entrar na caverna? Quando Elias entrou na caverna, ele se escondeu, porque ele estava com medo ele pediu a morte a Deus. Ele estava com medo de uma mulher. Mas Deus não tinha Deus não guardou ele dos 850 profetas que estavam lá, o povo e tudo mais. Deus guardou ele foi forte, ele foi uma pessoa. Mas o estado emocional dele, no dia seguinte, no dia seguinte, ele deixou com que se abalasse isso. Ele deixou com que entrasse na mente dele, no coração dele, e ele correu para uma caverna, se escondeu, pediu para Deus que Deus levasse ele. Ele estava com medo. Nós, às vezes, meus irmãos, precisamos mudar essa situação. Precisamos estar com o emocional forte. Precisamos estar com o emocional totalmente forte. Não só em alguns momentos, mas precisamos sim estar sempre buscando a presença do Senhor. Precisamos estar sempre buscando a Deus cada vez mais, porque Deus é fiel na nossa vida. Deus é fiel na tua vida, meu irmão. O que é que está te faltando? Deus não te ajudou até aqui. E por que tu está reclamando? E por que tu está aí murmurando? Por que tu está com medo de enfrentar o desafio? Levante a tua cabeça. A pandemia chegou, sim. Mas a mídia cada vez mais ela está tornando uma coisa grande, uma coisa que veio para destruir, veio para se acabar. Mas você é crente, você serve a um Deus fiel na tua vida. Se você serve, você é filho de um grande rei, o rei dos reis, o médico dos médicos. Não temas isso. Então, não desista. Levante a tua cabeça para com Deus. Levante ela. Porque Deus vai dar vitória para você. Deus vai te provar. Quando ele estava lá na caverna, alguns dias já fraco, ele saiu, quando ele ia voltando novamente, às vezes, mais à frente, ele escutou uma voz. E essa voz dizia assim: dizia: que fazes aqui, Elias? Sai da caverna, que fazes aqui? Então, meus amados, o que tu está fazendo aí? O que tu está sofrendo em vão, chorando? Coloque seus pensamentos, sua direção na presença do Senhor. Coloque os seus problemas para o Senhor resolver. Você não vai resolver o seu problema, é Deus que resolve os problemas. Você não vai curar a pessoa, é Deus que cura. É tudo permissão de Deus, é tudo permissão do Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor. E eu sei, meus irmãos, que eu sou consciente disso, nós somos conscientes disso. A gente sabe o que esse vírus é capaz. A gente sabe do que ele pode fazer. Mas como crente eu não posso deixar isso me abalar. Eu preciso também confiar no Senhor. Tá entendendo? Precisamos confiar no Senhor. A gente sabe, é triste alguém quando ser contagiado com esse vírus, se distanciar. As pessoas estão com medo de não sair de casa, de ficar em casa isolada. Estão com medo. E outro, quando vai para o hospital, a família não pode ver, é enterrado como se fosse um indigente.
A família não pode nem chegar perto para ver a pessoa, não pode nem ficar lá no hospital, não pode ter um acesso de um celular, não pode ter um acesso de nada, rapaz. Então, o ímpio não pode saber, mas eu posso dizer para vocês, e precisamos, irmãos, ter fé, tá entendendo? Precisamos ter fé, por mais que venha se vir na nossa casa, na nossa porta, se a gente pegar, mas a gente tem que confiar no Senhor cada vez mais. Precisamos ter fé, precisamos lutar contra isso, precisamos estar com o nosso emocional forte para podermos enfrentar essa crise, para podermos enfrentar esse problema, essa seta do maligno. Tá entendendo? Precisamos estar com o nosso emocional firme. Mesmo mesmo sendo crente, a gente no campo de batalha, você pergunta, mas sim, teve um crente que pegou, um pastor pegou, sim, tá ali no campo de batalha, pode ser atingido. Mas o mesmo Deus que lança o inimigo lança o dardo também, Deus tira esse dardo também. Ele pode ser atingido, pode sim, pode ser atingido. Mas se o meu medo for abatido e minha fé estiver lá embaixo, a minha fé precisa estar lá em cima para eu poder combater isso. Aí, Joel, se você me pergunta, mas se o corona chegar aqui na minha casa, você usa o recurso que tem, usa médico. Não é pecado não, irmão, não é pecado não. Deus não curou Ezequiel e não pediu para ele com as folhas fechar a ferida dele. Não é pecado não, irmãos. Pedir recursos, comprar vitamina C para estar com a imunidade alta. A gente precisa estar com a imunidade alta, precisamos estar tomando vitamina C, precisamos estar tomando as devidas precauções. Então, precisamos fazer, se vir para a nossa porta, podemos chamar um médico, chama o médico, peça a Deus, toma os remédios, e é isso que Deus vai fazer na nossa vida. Precisamos estar com a imunidade sempre alta. Então, meus queridos irmãos, fiquem na paz, que Deus abençoe vocês cada vez mais, que Deus possa proteger a sua família, que Deus possa estar aí na sua casa nesse exato momento, acampe aos anjos ao redor da sua família, entendeu? Que nenhum mal venha, que nenhuma seta do inimigo venha te atingir, que nenhuma seta venha, o dardo inflamável do inimigo venha estar atingir alguém ou um amigo seu da sua família. Que Deus abençoe você cada vez mais. Compartilhe esse vídeo, meus queridos irmãos. Compartilhe. Uma pessoa está precisando de uma palavra, uma pessoa está precisando de ouvir nesses momentos. Amém? Fique na paz. Tenha um ótimo dia.